Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do Aprender e Estudar em Casa. Meu nome é Arnaldo Rodrigues, sou professor de Comunicação e Expressão para os alunos do 12º ano de escolaridade das áreas Científico-Tecnológico, Económico, Social e Artes, aos quais aproveito o ensejo para enviar uma palavra de apreço, e isto também extensivo aos professores, pais encarregados de educação de Santo Antão a Brava, que neste momento assistem também conosco esta aula por conta do estado de contingência imposto pela Covid-19. Por isso, não se esqueçam de cumprir com as regras de prevenção e também tomar sempre aquele golinho de água, que é muito bom enquanto aguardamos brevemente retomar a normalidade. Vamos então iniciar a nossa aula de revisão e consolidação, destinada principalmente aos alunos que vão fazer as provas de recurso, mas também para aqueles que querem aumentar a sua média anual ou do ciclo. É assim que vamos entrar então no nosso sumário de hoje, intitulado Linguagem Oral versus Linguagem Escrita. A nossa aula de hoje vai girar em torno de algumas questões de reflexão. No primeiro momento, nós vamos ver o que é, afinal, uma linguagem oral, como e quando ocorre uma linguagem oral, quais são as características de uma linguagem oral. No segundo momento, nós vamos ver o que é uma linguagem escrita, como e quando ocorre uma linguagem escrita e quais são as principais características de uma linguagem escrita. Já no terceiro momento, vai haver resolução de uma ficha de exercícios como forma de se aferir o nível de aproveitamento dos alunos e seguido de um TPC e farei finalmente a síntese da aula. Nós, então, iniciaremos nossa aula de hoje com um texto de apoio. Vamos analisar dois textos. O primeiro texto nós vamos ler para tentarmos descobrir que tipo de linguagem ou código nós temos no quadro. E vamos fazer a mesma coisa em relação ao segundo texto. Então, temos o texto A. Qualquer atividade intelectual remete-nos à condição de um ser social norteado de objetivos expressos por meio de linguagens construídas em distintos momentos, como emissor ou receptor, torna-nos mais cientes acerca da estrutura, dos aspectos linguísticos que se aplicam à materialização das circunstâncias comunicativas, tendo em vista a irrefutável condição de por que comunicar, para quem comunicar e como comunicar. Então, nós vamos ver logo no slide seguinte o texto B, que diz: digo isto por ti, por mim, e não por ti. Entende o que quero dizer? Pois não. Ora, eu sinceramente, muito bem. Digamos, se calhar agora estamos a entender melhor um ao outro. Nós temos então a leitura e análise do texto A e B, onde vamos tentar descobrir que tipo de código está presente nestes textos e tentar dar uma justificação plausível para cada um deles de acordo com as suas próprias características. Nós então temos que a linguagem oral e linguagem escrita são duas manifestações da linguagem verbal. Portanto, trata-se de uma linguagem feita através de palavras, com as quais nós estabelecemos a comunicação uns com os outros.
Na linguagem oral, ou também conhecido com o nome de código oral, nós fazemos uso de palavras ou recursos linguísticos produzidos diretamente com a boca. Nós então temos a adequação constante do discurso ao destinatário. O emissor procura a todo momento ajustar-se para que haja uma comunicação efetiva. Ainda sempre que se verifica a presença física do emissor, o qual faz uso de sua boca e voz para falar. Sempre que o emissor tem a chance de usar também elementos exteriores à língua, tipo entoação da voz, principalmente em perguntas e exclamações, gestos, sinais e expressões do rosto, isto, portanto, para reforçar a sua comunicação. Portanto, depois de termos visto quando e como ocorre uma linguagem oral, nós aqui temos um exemplo muito claro através dessas imagens. Se pudermos reparar bem, nós temos aqui digamos, você entende? Portanto, são características próprias de uma linguagem oral. Depois, nós temos, neste momento, características de uma linguagem oral. Presta muita atenção, isto é muito importante. É uma coisa com que nós já estamos habituados todos os dias, mas é necessário que nós vejamos e aprendamos essas regras e normas de formulação de uma linguagem oral. É mais espontânea e informal, usufruindo de maior liberdade, não há preocupação com o cumprimento da norma culta, é passageira e encontra-se em permanente renovação, maior aproximação entre emissor e receptor. Temos aqui então uso de recursos extralinguísticos, portanto isto na entoação. Nós temos gestos, postura e expressões faciais. Apresenta repetições e erros que não podem ser corrigidas. Apresenta maior ou maioritariamente um vocabulário reduzido e construções frásicas mais simples. Está presente em conversas, diálogos, apresentações, nas aulas e também entrevistas, entre outros aspectos. Agora que você já viu a linguagem oral e a sua forma de manifestação, presta muita atenção em relação à próxima modalidade de linguagem, porque depois nós vamos fazer algumas confrontações em termos de características, quanto mais não seja para que consolidemos bem esta matéria. Então, nós temos a linguagem escrita. Vamos voltar à imagem anterior, só para analisarmos um aspecto. Portanto, se repararem bem, a pessoa traz já um livro na mão, o que significa que mudamos da linguagem. Saímos da linguagem oral, que envolve a boca e uma situação de diálogo em presença, para passarmos para uma linguagem escrita, que só temos a chance de consultar livros ou mandar algo escrito através de um livro ou qualquer outro processo similar. Então, nós temos alguns aspectos que envolvem o código ou linguagem escrita. Nós temos, portanto, que envolve uma comunicação predominantemente distancial. O emissor deve obedecer às regras da escrita, o texto é muito cuidado e as palavras são selecionadas com vista a uma comunicação eficaz para o nosso destinatário. Temos também outra situação. Quando, como e onde ocorre uma linguagem escrita?
Nós temos ou estamos em presença de uma linguagem escrita sempre que se verifica a falta da presença física do emissor. Se o emissor está ausente, a comunicação, portanto, não pode ser imediata e unilateral. Portanto, a comunicação vai ser superada através da escrita, ou seja, a ausência do emissor é superada através da escrita. O emissor não tem chance de ir fazendo uma adequação constante ao discurso, não pode adaptar-se a todo momento ao ouvinte, tem a responsabilidade de ser mais rigoroso no cumprimento das normas gramaticais, deve evitar repetições, bordões, etc., por se tratar de uma comunicação não imediata e unilateral. Também nós podemos presenciar a linguagem escrita, principalmente em cartas, e-mails, bilhetes, jornais, revistas, rádio, televisão, sites, livros, etc. Depois, nós temos aqui algumas características da linguagem escrita. Devido à situação, não podemos apresentá-las todas, mas vocês vão acrescentar com outros aspectos que o vosso professor ou então a vossa ficha de apoio vai conter. E depois nós vamos fazer uma forma com que chegue até vocês. Então, em relação às características da linguagem escrita, há um distanciamento entre o emissor e o receptor, é mais formal, mais pensada e planejada, há maior rigor gramatical, portanto, aqui há uma exigência de cumprimento da norma culta, possui um registro escrito e uma duração, ou seja, logo pode ser relida e corrigida inúmeras vezes, portanto, tantas vezes quanto quisermos. Requer escolarização para uma aprendizagem formal da escrita. A acentuação e pontuação das palavras são importantíssimas para a compreensão da mensagem. Exige linearidade, portanto, há a existência de uma sequência de pensamentos clara e estruturada. Deve apresentar um vocabulário variado e construções frásicas mais elaboradas. Então, nós acabamos de ver agora duas formas da manifestação de linguagem verbal, que se manifesta através da oralidade, que exige a presença física do emissor. Vimos também a linguagem escrita, que acontece maioritariamente na ausência do emissor e no distanciamento deste. Chegou agora o momento de resolvermos alguns exercícios como forma de apurarmos da passagem ou não da mensagem e também do vosso aproveitamento. Nós então temos, primeira pergunta, falar da escrita e da oralidade é a mesma coisa? Fundamenta a tua resposta. Número 2, indica duas situações de comunicação em que utilizamos a linguagem oral e a linguagem escrita. Número 3, para ti, qual é a linguagem ou o código mais importante e porquê? Vamos então para a pergunta 4. Faz cada característica apresentada no quadro abaixo corresponder à sua respectiva linguagem. Nós vamos ter agora o quadro e você pode utilizar também só os números e as alíneas para facilitar a operação. Então, a opção 1 temos: apresenta repetições de erros que não podem ser corrigidos. Número 2, a acentuação e pontuação
das palavras são importantíssimas para a compreensão da mensagem. Número 3, usa recursos extralinguísticos na entoação, gestos, posturas e expressões faciais que facilitam a compreensão da mensagem. Número 4, exige maior aproximação entre emissor e receptor. Número 5, deve apresentar um vocabulário variado e construções frásicas mais elaboradas. Número 6, é mais espontânea e formal, usufruindo de maior liberdade. Número 7, possui um registro escrito e uma duração, logo pode ser relida e corrigida várias vezes. Número 8, maior rigor gramatical e preocupação pelo cumprimento da norma culta. Número 9, mais formal, portanto, mais pensada e planejada. Número 10, existem rupturas e desvios no raciocínio, ao mesmo tempo que se verifica a ausência de um pensamento linear. Nós, então, temos aqui a linha A, que é, portanto, linguagem oral, temos a linha B, que é a linguagem escrita. De acordo com essas características, tentem fazer a ligação de tal forma que cada característica vai corresponder à sua respectiva linguagem. Nós vamos conceder um tempinho para esse exercício e voltaremos dentro de breves instantes com as respostas, caso vocês não consigam. Eu sei que vocês já conseguiram dar o vosso melhor, tentando uma resposta mais adequada àquilo que nós vimos nesta aula, mas mesmo assim, vamos tentar agora, em conjunto, analisar outras opções de respostas igualmente importantes. Então, nós tínhamos a resposta à questão número 1, falar da escrita e da oralidade é a mesma coisa, fundamenta a tua resposta. Vamos ver então o que é que nos aguarda. Não, a resposta é não. São duas coisas diferentes, já que a escrita, diferentemente da oralidade, acontece num contexto de distanciamento entre emissor e receptor. O contacto com o destinatário é indireto, exige maior rigor gramatical, possui um registro escrito e uma duração que permite a sua releitura e correção inúmeras vezes. A oralidade é um diálogo quase sempre presencial, onde há liberdade no uso de vocabulário e aplicação de normas gramaticais, e utiliza frequência de repetições e também bordões de fala. Esta é a resposta para a primeira questão. Vamos à segunda questão. Segunda questão indica duas situações de comunicação em que utilizamos a linguagem oral e a linguagem escrita. Vamos ver então a resposta. Ora, a linguagem oral acontece maioritariamente em diálogo presencial ou por telefone, enquanto que a linguagem escrita acontece por cartas ou ainda através de manuais escolares. Estas são, portanto, as duas situações para cada uma que
eu entendi de acordo com as várias opções que analisamos durante esta aula. Você é livre para colocar as opções que também estiver a recordar melhor. A pergunta número 3, para ti, qual é a linguagem ou o código mais importante e porquê? Esta pergunta é um pouco polêmica. A escrita é muito importante e também o código oral é muito importante. Então vamos ver a resposta, o que é que nos aguarda a resposta. Independentemente da sua diferença, ambas, portanto a escrita e a oralidade, são igualmente importantes, uma vez que exigem vários níveis de formalidade e informalidade, quer na oralidade, quer na escrita, que exigem uma linguagem falada, muito cuidado, como, por exemplo, uma entrevista. Se você está numa entrevista, isto aqui é oral. Lá porque é oral, não significa que você não vai falar uma linguagem cuidada. Tomar cuidado, portanto, com os vocabulários, os verbos, tem que vir sempre na sua posição correta, porque na entrevista, se você falhar nessas coisas mínimas, é um erro de palmatória que pode sair muito caro para você. Então, escrita e oralidade são igualmente importantes, depende então do contexto em que se está. Pergunta número 4. Faz cada característica apresentada no quadro abaixo corresponder à sua respectiva linguagem. Então, vamos ver o quadro e como é que fica então a resposta. Ora, em relação ao quadro, então, vamos responder as perguntas. Número 1, apresenta repetições e erros que não podem ser corrigidos. Ora, isso vai então para a linguagem oral. Foi isso que vimos durante a aula. Número 2, a acentuação e pontuação das palavras são importantíssimas para a compreensão da mensagem. Onde é que vamos levar isso? Vai para o ponto A ou B? Exatamente. Vai para o ponto B, linguagem e escrita. E em relação ao 3, usa recursos extralinguísticos como entoação, gestos, postura e expressões faciais que facilitam a compreensão da mensagem. Onde é que vamos levar, neste momento, a seta? A seta vai para a linguagem oral, com certeza, está muito claro isto. E ponto número 4, exige maior aproximação entre emissor e receptor. Onde é que vamos levar a seta? A seta vai claramente para a linguagem oral. Número 5. Deve apresentar um vocabulário e construções frásicas mais elaboradas. Ora, isto até parece óbvio. Vai então para a linguagem escrita, com certeza. E o ponto número 6 é mais espontânea e informal, usufruindo de maior liberdade. Para onde é que vai a seta desta vez? Diga lá. A seta vai então para, muito bem, a linguagem oral. E temos agora o número 7. Possui um registro escrito e uma duração. Logo pode ser relida e corrigida inúmeras vezes. Para onde é que vai a seta desta vez? Diga lá, você está indo muito bem. Diga lá, a seta vai para a linguagem escrita. Muito bem, para a linha B, a linguagem escrita. Número 8. Exige maior rigor gramatical e preocupação pelo cumprimento da norma culta. Ora, esta palavra por si só remete-nos à ideia da linguagem escrita, com certeza, vai para o B. Depois nós temos o número 9, mais formal e também é mais pensada e planejada. A seta vai para onde? Diga lá. A seta vai para a linha B, linguagem escrita. Muito bem, estou muito contente com o seu desempenho.
Estou muito contente. Se você continuar nesta mesma linha, prova de recurso vai ser uma água para beber. Então vamos para a última. Número 10. Existem rupturas e desvios no raciocínio ao mesmo tempo que se verifica a ausência de um pensamento linear. Para onde é que vai a seta? Será que você acerta esta última? A seta vai para a linguagem oral. Você teve um excelente desempenho durante esta aula. Espero que nas próximas que vamos ter, você continue com esta motivação, com esta disposição, mormente o contexto que nós vivemos neste momento. Neste momento, eu gostaria de deixar um TPC, porque a nossa aula foi tão interessante, tão participativa e interativa, que eu sei que você vai conseguir resolver o TPC que você vai fazer. Então, nós temos aqui, recordando-te muito bem do assunto da nossa aula, produz um texto da sua própria autoria, contendo as principais características de um discurso oral. É isto que você então vai fazer para enviar para o seu professor. Pode enviar, não tem nenhum problema. Tenta resolver isso em casa, com os colegas, com os pais e envia isso então depois para os vossos respectivos professores. Vamos agora à nossa síntese da aula. Então, em síntese, a linguagem oral e escrita são usadas diariamente pelos falantes. Apesar de serem diferentes, uma não é mais ou menos importante do que a outra. Ou seja, há vários níveis de formalidade e informalidade, quer na oralidade, quer na escrita. Há momentos que exige uma linguagem falada extremamente cuidada, como entrevistas de emprego, discursos, apresentações públicas e etc. E também há situações em que uma linguagem escrita mais descontraída e próxima da oralidade é aceitável, como, por exemplo, em chats, em fóruns ou mensagens do celular. Chegamos assim ao fim da nossa aula e nós vamos analisar na próxima aula elementos que interferem no processo da comunicação e as funções de linguagem. Até lá!